Salve galera! E aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje vamos ter a aula 10 sobre valores máximos e mínimos de uma função quadrática. E eu vou começar com um exemplo da apostila, modificado levemente, falando que uma peça está em cartaz há muitos anos no teatro de uma grande cidade. Considere que o preço P do ingresso em reais relaciona-se com o número x de frequentadores por meio de uma fórmula. E essa fórmula é x é igual a menos 5p mais 500. Então você percebe por essa fórmula que se o valor do ingresso P for igual a zero, o número de frequentadores máximo vai ser 500. E à medida que vamos aumentando o valor do preço, vai diminuindo o número de frequentadores. A primeira pergunta que podemos fazer é: qual será a receita de uma sessão em que o preço do ingresso é de R$ 75? Então basta a gente pegar a nossa fórmula e substituir o valor de P por 75. Teremos então menos 5 vezes 75 mais 500. Menos 5 vezes 75 dá o menos 375, mais o 500, então temos 175 frequentadores para um preço de R$ 75. Mas observe que a pergunta é quanto à receita, ou seja, qual é o lucro que o teatro teve. E para a gente saber isso, a gente tem que pegar a quantidade de pessoas que frequentaram a sessão e multiplicar pelo preço do ingresso. Nesse caso, foram 175 pessoas pagando R$ 75 cada uma delas. E 175 vezes 75 dá R$ 9.375. E na letra B, escreva a lei da formação da função que relaciona o preço P do ingresso e a receita R da sessão. E a ideia é exatamente como a gente fez no item anterior. A receita é igual ao preço do ingresso mais a quantidade x de frequentadores. Então, R igual a P vezes x. Porém, a gente já sabe que esse x se relaciona com P de tal forma que x é igual ao menos 5p mais 500. Então, a gente faz a substituição na fórmula e, aplicando a propriedade distributiva, temos que r é igual a menos 5p ao quadrado mais 500p. Chegamos, então, a uma função quadrática. Na letra C, ele pede para que você esboce o gráfico que representa a função que você obteve anteriormente. A função é essa, que é r igual a menos 5p ao quadrado mais 500p. E aqui eu utilizei o programa GeoGebra para trazer essa função para a gente. Como a gente viu na aula passada, o gráfico dessa função será uma parábola, e como o coeficiente a é negativo, menos 5, a concavidade dessa parábola será voltada para baixo. A próxima pergunta é qual é o preço que deve ser cobrado para que a receita seja máxima. Então, voltando ao gráfico que construímos, que nos dá a curva da receita conforme o preço do ingresso, temos que a receita vai ser máxima exatamente no ponto do vértice. E pelo gráfico da função, podemos notar que o preço R$ 50 é o preço que fornece a receita máxima. Na letra E, ele pergunta qual é a maior receita possível. Também é o vértice que vai nos fornecer essa função. E aqui, por conta da escala do nosso eixo y, a gente vai ter que fazer uma estimativa. Mas, a princípio, parece que esse número é o 12.500. É possível determinar esses valores sem construir o gráfico da função? E a resposta para essa pergunta é sim, basta a gente olhar para as coordenadas do vértice da função. Tomando a nossa função r igual a menos 5p ao quadrado mais 500p, vamos então calcular essas coordenadas do vértice. Começando pelo x do vértice. Lembrando que as coordenadas do x do vértice é menos b sobre 2a, temos que é menos 500 sobre 2 vezes o menos 5, ou seja, menos 500 sobre menos 10, e aí o menos com menos vai dar mais, ou seja, 50. Confirmando assim a nossa estimativa pelo gráfico num dos itens anteriores. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então temos menos, abriu parênteses, 500 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 5, vezes o c, que é 0. E no denominador temos 4 vezes o a, ou seja, 4 vezes o menos 5. Perceba que nessa conta do numerador, essa multiplicação do 4, do 5 e do 0 vai dar tudo 0. Então, sobra para a gente apenas o 500 ao quadrado. Então, a nova fração que a gente vai obter é menos 250.000 sobre o menos 20. Novamente, menos com menos vai dar mais, e 250.000 dividido por 20 vai dar 12.500, confirmando a nossa estimativa do item anterior. E, em resumo, temos que a função terá um valor mínimo quando o coeficiente a for maior que zero, ou seja, quando a concavidade da parábola estiver voltada para cima. Ou ela terá um valor máximo se esse coeficiente for menor que zero, ou seja, a concavidade da parábola estiver voltada para baixo. E para a gente determinar esses valores de máximo ou mínimo,
a gente olha para o vértice, especificamente para as coordenadas x e y do vértice. E para fixar um pouquinho mais esse conteúdo, eu vou lembrar de alguns exemplos que a gente viu em aulas passadas. Vamos recordar? E no item anterior, a gente descobriu que o y equivale a 36 menos 3x. Então, a gente vai fazer essa substituição. E aí você pode aplicar, então, a propriedade distributiva da multiplicação e teremos uma expressão final de a que depende somente do x. E o a, portanto, vai ser 36x menos 3x². Nesse exemplo que a gente precisava cercar galinhas e patos, a gente poderia perguntar, então, quais são as medidas da região que fornece uma área máxima e qual seria essa área máxima. Eu deixei aqui embaixo, junto com a figura, duas informações importantes para a gente. A primeira delas é a expressão da área, que a gente vai precisar maximizar, e a outra é a expressão que relaciona o y com o x. Então, primeiro, para descobrir as medidas dessa região, a gente vai começar pelo x e o x do vértice. Temos que o x do vértice é menos b sobre 2a, e aí teremos menos 36 sobre 2 vezes o menos 3, e que realizando essa conta a gente chega em 6, ou seja, a medida x deverá ser de 6 metros. E aí a gente retoma aquela expressão que relaciona o y com o x para poder descobrir a outra medida da região, substituindo o valor de x. Como o y é igual a 36 menos 3x, teremos 36 menos 3 vezes 6, e essa conta gera o 18. Então, um terreno que gera uma área máxima terá 6 metros por 18. E a área máxima em si vai ser o próprio valor do y do vértice, que a gente calcula como menos delta sobre 4a. Perceba que novamente teremos uma conta dentro do delta que vai se cancelar, que vai se anular por conta desse zero, que é a inexistência do termo independente na nossa expressão. Então, teremos o menos 36 ao quadrado sobre o 4 vezes menos 3. Isso gera menos 1.296 sobre menos 12, que dá 108 metros quadrados. Certo? E tínhamos também um outro exemplo. Vamos lá recordar. E na letra G, ele pergunta se a função que relaciona o valor total recebido pela empresa, y, em reais, e a quantidade x de passageiros também pode corresponder a uma função afim. E a resposta é não, porque a expressão era y igual a 204x menos 3x², e essa expressão não é uma expressão que pode ser descrita na forma y igual a ax mais b. Na verdade, a gente vai ver que essa expressão ela se trata de uma expressão quadrática. Nesse exemplo, vamos captar essa expressão que calcula o valor recebido pela empresa de acordo com a quantidade x de passageiros. E podemos gerar duas novas perguntas. A primeira é, qual é a quantidade x de passageiros que resultaria numa receita máxima para a empresa? E a segunda é, qual seria essa receita máxima? Começando então pela primeira pergunta, quando ele fala a receita máxima, então a gente já sabe que se trata do vértice. E ali ele está perguntando a quantidade x, logo será o próprio x do vértice. X do vértice é esse que pode ser calculado com menos b sobre 2a, teremos menos 204 sobre 2 vezes o menos 3, ou seja, menos 204 sobre menos 6, o que gera 34. Então a gente sabe que a empresa teria um maior lucro se tivéssemos 34 passageiros dentro do ônibus, e não 40 como é a lotação máxima. E para calcular a receita máxima, a gente vai olhar para o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. E assim temos menos, abre parênteses, 204 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3 vezes 0 sobre 4 vezes o menos 3. Toda aquela conta com o zero se anula, teremos então o menos 204 ao quadrado, ou seja, menos 41.616, tudo isso sobre o 4 vezes menos 3, que é o menos 12. E essa conta toda gera o número 3.468. Ou seja, para esses 34 passageiros, a empresa lucrará R$ 3.468. E aqui no cantinho do slide eu coloquei alguns dados que a gente havia calculado lá naquela aula sobre esse exercício. A gente fez a conta para 30 passageiros e a gente viu que a empresa lucraria R$ 3.420. Para 35, R$ 3.465. Para 48, R$ 2.880. Então, tem uma diferença muito pequena do 35 para o 34 passageiros, mas ainda assim, para 34 passageiros, a gente viu que o lucro é maior.
E então é isso, pessoal. Fechou. Partiu de exercitar. Façam lá a leitura do capítulo da apostila. Resolvam os exercícios do 1 ao 7 das páginas 50, 51 e 52 da apostila. E como o vídeo dessa vez foi um pouco mais curto, eu vou deixar aí vocês com um vídeo do resultado aí da minha quarentena. Tá bom? Um beijo, um abraço para todos e até a próxima. Tchau!